Do capítulo 51 ao capítulo 100, temos inúmeras lições para extrair. Já no capítulo 51, temos um salmo de Davi após o pecado de Batseba. Ele assume seu pecado, pede perdão a Deus, demonstra todo o seu arrependimento. Caso não conheça essa história, pesquise 2 Samuel 11. Nos capítulos seguintes, se fala da maldade do mundo, como os homens estão firmes em suas perversidades. Observamos também que muitos desses capítulos são, na verdade, cânticos, são músicas, canções voltadas a Deus, louvores de adoração, súplica, agradecimento, etc. No capítulo 55, versículo 22, temos um dos versículos mais motivadores da Bíblia. No 56:11, temos uma reflexão de Davi diante da enorme perseguição sofrida. Agradecimentos por livramentos da parte de Deus, a justiça de Deus disciplinando o ímpio e mais perseguições ao justo, culminando com a ação protetora divina. Nosso Deus não nos desampara, e nos capítulos 57, 58 e 59 isso fica muito claro. Nos próximos capítulos temos orações, palavras de louvor a Deus, agradecimentos, súplicas, etc. Até o capítulo 72 temos de tudo um pouco em relação a todas essas coisas. Você sabia que o livro de Salmos não foi escrito apenas por Davi? Alguns dos outros escritores do livro de Salmos são Asaf, os filhos de Corá, Moisés, Salomão. Enfim, a leitura desse livro fascinante só fortalece as nossas mentes, corpos e coração, nos tornando membros mais dedicados e resistentes dessa obra infinita, conhecida como o Evangelho de Cristo. Como assim o Evangelho, Daniel? Não existia Cristo nessa época, nessa altura da história. Bom, esse livro foi finalizado aproximadamente em 500 a.C. Bom, se você, assim como eu, acredita que Cristo Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia, então você já deve saber que no livro de Salmos fala-se sobre o Messias. Em Salmos capítulo 2, capítulo 22, capítulo 45, capítulo 91, capítulo 110 e em outras passagens também no Antigo Testamento. No capítulo 71, Davi pede a Deus que o livre de seus inimigos, diz nos versículos 14 a 16, dando o devido reconhecimento a Deus e demonstrando gratidão. No capítulo 72, lê o versículo 18. No capítulo 73, fala sobre os arrogantes, ímpios e perversos e como, aparentemente, eles prosperam, mas não é essa a conclusão do escritor Asaf. Bom, no capítulo 74, o escritor desabafa e lamenta a profanação, a falta de temor, reverência que os inimigos do Deus vivo têm demonstrado e pede para Deus agir com vigor diante daqueles absurdos. No capítulo 75, fala sobre a atividade do nosso Deus como justo juiz, 75, versículo 7. No capítulo 76, fala sobre a autoridade e majestade de Deus, 76, versículos 8 e 9, 76, versículo 12. No capítulo 77, fala dos grandes feitos de Deus. O escritor se emociona ao recordar as tantas situações extraordinárias em que o nosso Deus mostrou seu poder. Observe o capítulo 77, versículo 13 e 14. Bom, no capítulo 78, o escritor fala sobre como, em várias vezes na trajetória de Israel, Deus fez coisas incríveis e algumas delas totalmente fora do que eles poderiam esperar, verdadeiros milagres diante do povo. Isso pode ser visto no capítulo 78, versículo 38. Mesmo com toda a desobediência e ingratidão do povo, Deus era bom com Israel. Esse texto é fascinante, uma verdadeira aula de história e teologia, recapitulando todos os grandes feitos, as grandes realizações de Deus para com o povo de Israel. Bom, no 79, nesse capítulo o povo de Israel pede o agir de Deus contra os inimigos do povo de Deus. Capítulo 79, versículos 5 e 6. Dá uma olhada. Bom, no capítulo 80, no versículo 19, também é interessante observar que esse é o resumo do capítulo, tão focado naquilo que Asaf acredita que Deus deva restaurar. O capítulo fala de várias situações em que Israel encontra-se envergonhado, que Deus é o único que pode tirar Israel dessa situação desagradável em relação aos povos vizinhos. Leia no capítulo 81, do versículo 13 ao 16. No capítulo 82, Deus observa a parcialidade dos juízes e determina, dentre outras coisas, que a justiça deve ser feita de maneira imparcial e que os mais carentes devem ser socorridos. No capítulo 83, mais uma vez o salmista pedindo proteção e livramento a Deus para que o Senhor defenda o seu povo de seus inimigos. No 84,
Esse capítulo famoso que virou até um louvor de grande sucesso. Observamos já no início do capítulo que o salmista declara todo o seu amor ao Deus de Israel. No fim do mesmo capítulo, ele diz em Salmos 84, 11 e 12 o seguinte: porque o Senhor, Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. No capítulo 85, dá uma olhada nos versículos 10 e 12. Mais uma vez o povo pedindo livramento. 10 ao 12. No capítulo 86, Davi pede socorro a Deus. Como pode ser observado, o livro de Salmos é um enorme registro de súplicas a Deus. O povo afastava-se de Deus, Deus afastava-se do povo, e o povo retornava desesperadamente em direção aos braços do Pai, como crianças bagunceiras que retornavam aos seus pais após se meterem em apuros. Essa dinâmica fez parte da história de Israel durante muito tempo, desde o seu princípio, na verdade. Leia o capítulo 86, versículo de 1 a 3. No capítulo 87, leia o primeiro e o segundo versículo. Esse pequeno capítulo fala basicamente sobre Sião. No capítulo 88, leia de 1 a 3, versículos de 1 a 3. Mais pedidos de livramento por parte do salmista. No 89, leia o versículo 2 ao 4 e o 34 ao 36. No capítulo 90, leia o 1 e 2. No capítulo 91, leia o versículo 1. Deus é o nosso refúgio. Mais um famoso capítulo desse maravilhoso livro. No capítulo 92, leia os versículos 1 e 2. 93, 94 e 95, bom, nos capítulos seguintes, observamos que o salmista fala do poder e majestade do Senhor, de que ele está firme em seu trono, desde sempre. Novamente, o salmista pede para Deus agir com justiça, a fim de defender o seu povo dos perversos, aqueles que são inimigos do povo de Deus. Leia o versículo 23 do capítulo 94. No capítulo 95 temos o convite para adorar e nos ajoelharmos diante da grandeza do Senhor, que nos enviou, e que não devemos endurecer os nossos corações ao escutarmos a sua voz. Devemos ser obedientes a Deus sempre. No capítulo 96, leia os versículos 5 e 6. No capítulo 97, leia o versículo 7. Não devemos adorar imagens e outros deuses. Deus é o único digno de adoração. Essa ideia fica muito clara nesses dois capítulos. Nos capítulos 98, 99 e 100, louvemos ao Senhor. Como observamos, o que mais ocorreu em todos esses capítulos, além de louvor e adoração a Deus, foram pedidos para que o Senhor agisse a favor do povo santo de Deus. Desde pedidos de livramentos até de justiça da parte de Deus, para que os oprimidos e envergonhados pudessem ter uma justa reparação diante das investidas dos inimigos do povo de Deus. No próximo vídeo, finalizaremos esse estudo introdutório do livro de Salmos. Até mais!